super importante. Gravo, sim. Então, Exato. a gente estava falando exatamente, né, que trazer a consciência do que é esse material corporal, né, começando aí pelos nossos pulmões, é muito interessante para a gente, no momento da meditação, no momento de autoconsciência, a gente saber disso leva a sua mente a não te pregar peças. Porque se eu sei que meu pulmão é do tamanho de uma quadra de tênis, como a Ângela falou, eu consigo prolongar muito mais a minha respiração. Se eu sei que a respiração, ela limita o meu esporte, se ela limita o meu dia a dia, se ela limita a minha mente de entender que está entrando oxigênio suficiente, então eu vou me preocupar ao longo do dia de saber se eu estou respirando só com, né, a respiração de cachorrinho, ou se eu realmente estou respirando com todas as partes, né, superiores e inferiores. Muita gratidão, Ângela, por você trazer esse tema. Pessoal, eu comecei aqui, mas é aberto para as perguntas. E depois, Ângela, se você pudesse guiar uma respiração com a gente, vamos deixar aí os últimos 10 minutos para a gente respirar juntos? Pode ser? Claro, com certeza. Eu acho que você deveria fazer a nossa respiração inicial, que ela é muito boa e eu fico trazendo ela o tempo inteiro durante o dia. Acho que isso é o que de fato traz a consciência. Eu até mudei um pouco a forma como eu oriento meus pacientes. Ah, que lindo saber disso. Então vamos todo mundo respirar, porque a gente não respirou, né? A gente está falando de pulmão e a gente mesmo não respirou. Então vamos começar com a respiração e depois a gente parte para as perguntas. Então vamos todo mundo ficar na posição. E o alongamento que a gente fez, que eu pedi para o Daniel fazer enquanto eu estava lá com a Aninha também, é importante, né? Para dar uma abertura aí na coluna, né, Ângela? Os ombros estarem abertos, isso traz mais capacidade para os pulmões, né? Isso também alonga aqui, né? E como se fosse uma bexiga que está apertada, né? Se você tem aí uma caixa torácica mais, né, ampla, você também vai trazer mais ar. E Com vai. certeza, Aline. Inclusive, foi bom você ter trazido isso, que acho que eu falei, mas acho que nem todo mundo do grupo tava, e agora que a gente está gravando e a gente vai conquistar o mundo, né, Aline? Isso. É, quando a gente está na fase ansiosa, quando a gente está nesse momento ansioso, a gente tende, então isso que você falou de expandir a caixa torácica é importante, sim, porque é volume, né? Até em termos de física, se a gente for pensar, para caber mais, você tem que expandir de fato. Então, quando a gente entra nesse momento de ansiedade, de preocupação, a tendência, além do respirar curto e rápido, a gente tende a se curvar e ficar como a gente fala, na posição fetal, que, que remete à segurança para a gente, que era onde a gente era seguro, no intraútero, enquanto feto. Né? Então, isso o organismo ele tende a fazer porque ele tem essa memória de segurança. Então, ele curva para frente e você fecha. Né? E a gente tem um músculo, a respiração ela tem dois tempos, uma ativa e uma passiva. A ativa é a inspiração, que a gente tem um músculo que parece um chapéu chinês que a gente tem aqui, bem embaixo do pulmão e que separa o pulmão do nosso abdômen, da nossa barriga. E é esse chapéu chinês que você, na hora que tem a inspiração, ele puxa, ele faz uma contração mesmo de puxar, e aí ele puxa e abre os pulmões. E aí o ar entra. E quando você relaxa esse músculo, que é o expirar, ele relaxa e aí ele volta para a posição e ele empurra o ar e o ar sai, E olha tá? que Então, interessante, né? Na posição fetal, a gente ficava muito tranquilo, porque a gente não usava os pulmões, né? não usava os pulmões, exatamente. Tudo vinha pelo cordão umbilical. A gente não precisava expandir naquele momento, né? Nossa, muito interessante isso, Ângela. Muito, muito. A gente busca essa posição, mas como adultos já não nutre Não mais. funciona. Não funciona, não tá ninguém nutrindo a gente. Então, conscientemente, a gente tem que buscar uma posição mais expandida. Isso vai trazer uma melhor respiração, vai fazer a gente meditar melhor.
e trazer a nossa consciência de novo para esse ser adulto. Nossa, agora desbloqueou várias coisas aqui dentro. Vamos para as 4 respirações? Ombros, expande, expande. Busca o queixo paralelo para também trazer aqui mais ar. Vamos fazer o fluxo aí da traqueia funcionar também. Solta todo o ar. Inspira. Segura 4 tempos. Expira 4 tempos. Segura 4 tempos. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Perceba o fluxo natural da sua respiração. Faça seu cérebro perceber que você, sim, está respirando. Movimenta a barriga para respirar. Ouça o barulho da sua respiração. Faça barulho. Vamos prolongar essa inspiração para ser uma inspiração extraordinária. Agora a gente não vai contar 4 segundos. A gente vai contar 7 segundos. E vai, ao mesmo tempo, expirar 7 segundos. A gente já sabe que a nossa respiração, o nosso pulmão é grandioso e ele aguenta. Vamos puxar por 7 segundos. Puxa aos pouquinhos, vai enchendo a barriga, vai enchendo o pulmão, vai enchendo o peito e depois solta. Começa lá de baixo, encher lá embaixo. Põe a consciência lá embaixo, para ir enchendo esse pulmão lá, e enchendo esse diafragma primeiro. Abaixa aí esse chapéu chinês que a Ângela mostrou pra gente. Depois enche os pulmões e depois enche o peito. Então vai aos pouquinhos enchendo essa bexiga de baixo para cima, tá? Essa bexiga que a gente tem lá dentro, essa árvore. E depois solta em 7 segundos. Vamos lá, todos juntos? Eu vou contando, tá? Inspira. Solta tudo primeiro, solta. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura só 2 segundos. 1, 2. Expira e solta tudo em 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura 2. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tá a respiração de vocês agora? Mais fluida? Acho que o cérebro entendeu, né? Que a gente respira. E isso de respirar mais profundo e mais prolongado também é treino. Esse chapéu chinês, o diafragma, ele é um músculo. Então, muitas vezes, ele ainda não está adaptado. Pode ser, que nem para mim agora, segurar o 7 no final deu até você fica mais ofegante. Né? Por quê? Porque é um exercício que você está fazendo. Você está expandindo um músculo que estava funcionando num certo limite ali. Né? Então, isso tudo é treino. Imagino que o Kleber possa nos Tá em falar 20 como segundos é ali. esse treino, né? Porque é um treino. O nosso corpo, ele pode o que a gente submeter ele. Então, quando você faz o treino, né, essa musculatura, ela responde. Né? Então, isso de expandir e a gente falar entra mais ar, depende desse diafragma esticar mais. E para esticar, é o que o Daniel explicou aí no início. Ninguém começa um alongamento já encostando a mão no chão. Né? Então, a gente precisa de treino, a gente precisa de frequência, a gente precisa de sequência. Então, isso é muito importante. A partir do momento que a gente aprende, para a gente ir mantendo e expandindo isso. Existe até uma técnica do yoga, que eu não sei se vocês viram já o povo mexendo aqui a barriga, assim, eles fazem os movimentos. Isso também é um alongamento para a respiração, é um treino muscular para a respiração. Não é só para fazer, ai, olha como eu tenho consciência corporal, não é isso, né? Depois que você consegue fazer essa técnica, eu ainda não consigo, acho que é uma coisa que, né, vamos melhorar aí, mas você expande muito mais essa respiração e você prolonga muito mais. É por isso que os meditativos também eram yogis, porque você precisa buscar o físico para conseguir elevar a mente a outro patamar. Então, vocês que já estão flutuando, vocês que tá, imagina depois que aprender a respirar, imagina depois que aprender, né, que tiver essa consciência, esse alongamento todo e essa musculatura toda interna também, porque a gente pensa muito na musculação externa, na estética, né? Ai, os músculos fortes, robustos, né, e tudo mais, mas a interna, né, que é essa questão da flexibilidade, essa questão da respiração, isso aos poucos está criando mais maturidade, mas a gente não tinha tanto essa consciência, né? Nós ocidentais, no caso, né? E aí, gente, quem que vai abrir a rodada de perguntas para a Ângela? Na Aproveita. verdade, na verdade, não é nem pergunta, é só um comentário. Esses 7 segundos que a gente ficou respirando foi desconfortável para mim. Quando era o começo da meditação, os 4 segundos eram desconfortáveis. Aí você vai fazendo 14 dias, aí depois você vai aumentando, vai ficando melhor. Então, acho que depois se treinar, esses 7 segundos ficam mais ok. E é o que a Angela falou mesmo, quem tem informação tem poder, né? Parece desenho animado. Eu fui respirando, fui imaginando entrando assim, bem de desenho mesmo, tendo consciência. Hoje foi racional, né? Não foi natural. Fui pensando o ar entrando dentro do nosso corpo. Vai chegar uma hora que vai ser natural. E aula incrível. Quanto mais informação a gente tem, melhor consciência a gente tem de tudo, de usar a respiração a nosso favor. E é o que a Angela falou. É tão natural que a gente não pensa mesmo, né, no respirar
A gente acha, eu já operei do coração, quando eu era pitica, então a gente acha que só o coração que é importante. E, tipo, sem o pulmão todo dia a gente não ia ser nada, né? Então, uma vez eu e a Ângela, a gente visitou, não sei por que motivo estava junto, uma paciente dela. Cara, ela respirava de um jeito que me deu um desespero, eu só queria sair correndo de lá. E a Angela falou, nossa, ela tá ótima. Eu, nossa, que bom que ela tá ótima. E a moça falou, nossa, depois que eu conheci sua irmã, eu passei a ter vida, que agora eu consigo respirar. Então, é bem isso. Enquanto tudo tá funcionando bem, a gente não dá valor. E essa moça, provavelmente, coitadinha, ela nem conseguia respirar antes. Ela respirava mal pra caramba, mas ela tava ótima. Porque agora ela respirava. A Angela ensinou, a Angela tratou, ela usou a medicação correta. E é qualidade de vida mesmo. Então, eu acho que aprender a respirar direito, prestar atenção na importância de tudo isso, desde os pequenininhos até os nossos idosos, eu acho que é qualidade de vida mesmo para todo mundo, né? Fernando? Estava esperando para ver se alguém ia falar. Não, são duas situações que eu acho interessante, e é até assim, né? A gente está meio naquilo que eu vou falar na segunda, né? Segunda? Terça? Terça, segunda. Treinar fica bom, né? Acabou que cada um tá jogando uma situação dessa e é a pura verdade. Eu tenho um desvio nasal, né? E médico sempre falando de operar e tudo mais. E os médicos sempre também ficam falando desse negócio de tirar a amígdala, tirar a amígdala. Eu falei, gente, peraí, cara. Eu não sou a favor desse negócio de amígdala. Aí você hoje entrou um assunto de retirar a amígdala também é importante e tudo mais. Então, muitas vezes, pelo que eu estou entendendo, a forma de respirar que acaba interferindo no processo, né? No desvio nasal, a minha mulher esses dias falou ainda de apneia. Então tá entrando tudo no mesmo contexto, né? Que tem hora que eu paro de respirar, que ela fala, morreu hoje, né? Mas eu sinto dificuldade no ato de correr. E a forma de respirar eu ainda não cheguei nesse momento. Mas, por exemplo, no yoga mesmo, eu consegui já fazer um treino e tudo mais, eu já consigo respirar de várias formas. No músico de instrumento de sopro, você tem formas diferentes também de respirar para você não parar de tocar e continuar respirando, expirando e respirando. É totalmente diferente também. Na natação é completamente diferente. Então, cada lugar que você está, cada ambiente, cada momento, você tem que treinar. E eu vi até esses tempos atrás, quando a gente começou a respirar 4 segundos, né? O FBI, quando eles estão em um momento de aflição, que eles têm que ir numa ação, numa operação que é tenso, eles têm, se não me engano, são 6 respirações, 6 segundos de respiração, para eles poderem sair daquele momento de aflição, para eles terem autocontrole, para eles poderem pensar para fazer a ação ficar correta. Aí a pergunta que eu tenho é essa questão da respiração, do correr, que eu não consigo ainda ter aquele tipo de resistência, e mesmo assim treinando, estou treinando, e não vai. É um problema patológico, é o desvio nasal. O que está acontecendo comigo? Então, vamos lá. A gente, os nossos antepassados homos, eles tinham um crânio diferente. Então, se vocês olharem lá para trás, era tudo muito aberto, né? A parte óssea o rosto era muito mais largo, a gente tinha uma conformação diferente, que isso era, e uma das teorias que tem, que era por conta da mastigação que eles tinham, né? Então, eles eram praticamente carnívoros, então era a caça e comer, então usar muito a musculatura, né? Então, eles tinham os dentes perfeitos, né? Eles eram muito bem alinhados, tinha toda a musculatura de face, tinha essa parte do rosto óssea, tudo que facilitava. Então, há quem diga, óbvio que a gente não tem esses dados, mas que eles não roncavam,
e não tinha uma apneia naquela época, provavelmente. Uhum. Por conta dessa conformação óssea e muscular que tinha na época, até os próprios dentes, né? Depois que passaram a se fixar em um local, começaram a plantar, começaram, né? Tudo mudou. Então, a alimentação passou a ser uma alimentação que passou a cozinhar também muito mais molinha, digamos assim. Então, começou-se a desenvolver muito menos essa parte de musculatura, tudo. E aí o rosto começou a ficar mais afinado. Então, a parte respiratória também nasal começou a ficar mais afinada, a parte óssea começou a ficar menor, e os dentes começaram a ficar mais tortos, por conta E eles dessa tinham que conformação. correr também, né, para caçar muito. E agora Antes, que sim, eles fazem exato. agricultura, não precisa mais correr tanto, né? Exato. Então, foi tudo uma alteração que a gente foi tendo. Então, o desvio de septo, essa parte de vias aéreas estreitadas que a gente tem muito a ver com essa parte ancestral aí da nossa evolução. Né? Por isso que a Entendi. evolução nem sempre ela é tão positiva. E aí, a gente tem também essa parte da expo, porque a nossa parte óssea e muscular é que ela é toda revestida por uma paredinha que faz essa parte de filtração, de defesa. E aí a gente se expondo aos poluentes que a gente se expõe, porque a poluição ela vem acontecendo, ela vem aumentando, ainda que vocês no interior, ainda que na praia, né, ainda a gente tem essa poluição. E uma outra poluição que eu quero trazer para vocês é a poluição doméstica. No momento em que a gente resolveu ficar mais dentro de casa, fechar a janela, ligar ar-condicionado, usar produtos químicos, a gente tem hoje um outro conceito de poluição doméstica, poluição indoor, que a gente chama. A gente fala muito de poluição outdoor, poluição externa, né? Do carro, partículas, tudo, mas a gente tem uma poluição doméstica, que muitas vezes ela é muito pior do que a poluição externa, porque a gente resolveu ficar Caramba. fechadinho, tá? Então, Então, é muito importante que a gente cuide também da poluição doméstica que a gente tem. O uso de spray, né? A gente usa desodorante, tudo isso fica no ar. Os produtos químicos que a gente usa para fazer limpeza. Então, se a gente não abre janela, não deixa circular, não faz a limpeza, muitas vezes eu falo até para, às vezes, usar pano úmido ou aspirador ao invés de varrer. Porque muitas vezes quando você varre o grosso, um fininho que você não enxerga, ele sobe para o Partícula. ambiente. E aí depois fica ali, né, no ambiente e você fica respirando aquilo. Então, é muito importante que essa parte nasal seja avaliada também, Fernando, para ver se não é só o desvio que está te obstruindo, mas sim essa reação de defesa da sua parte nasal que faz uma inflamação, porque na hora que o organismo vai lá tentar voltar e trazer para o equilíbrio, ele faz uma inflamação. Então, aí fica mais inchado essa parede. Só que Entendi. como lá tá tudo um pertinho do outro, na hora que incha um pouquinho, ele já fecha. Uhum. Né? E aí, quando você vai fazer o exercício, por que que parece que entope mais e aí você tem que respirar pela boca? Porque está circulando, né? Todo o seu organismo está precisando de oxigênio porque você está fazendo atividade. Então, incha inicialmente, né? E aí, quando a gente tem tudo funcionante, a gente tem as substâncias que são liberadas quando a gente tem Sim. isso, porque assim, a atividade física não deixa de ser uma fuga, né? Coloca o corpo em alerta. Então, frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória aumenta, a circulação aumenta para Adrenalina. levar, exato. E aí a adrenalina, ela é uma substância que faz abrir, ele é um broncodilatador natural do nosso corpo, então ele abre os nossos brônquios, ele melhora a parte circulatória e aí a tendência é diminuir. Então, o que deveria acontecer se não tiver inflamação patológica que precisa ser tratada, então existe tratamento para melhorar essa parte da rinite. Quando você inicia a atividade física, ela é sempre ruim. E depois ela vai melhorando conforme você vai mantendo, por causa disso. Sim. Porque o nosso corpo vai liberando substâncias para se acomodar dentro daquela situação que você está colocando, tá? Sim. Então, se você conseguir treinar enquanto você estiver correndo, você tentar segurar mais e respirar pelo nariz, É o que eu você vai ver faço. que
Dentro já do aquecimento que você fizer, tá? Uhum. Se você conseguir e a respiração voltar, beleza. Se não, provavelmente precise de um tratamento aí. Não acho que tem que ser cirúrgico inicialmente. Eu nunca sou radical, até por isso que eu sou clínica. Primeiro, a gente sempre tenta o tratamento farmacológico, né, medicamentoso primeiro, e depois, se realmente não evoluir, dependendo realmente do tamanho do desvio, aí sim operar. Não, legal. Eu sou contra também esse negócio de passar faca, mas obrigado. Gostei da Tudo tem informação. um movimento aí. Essa Caramba, poluição eu acho que a gente indoor vai ter que aí, fazer uma masterclass ao É. vivo para o mundo saber tudo que você está falando, né, Cris? É, Tô encantada. então, é muito legal, porque vai somando, gente. Eu falei para vocês que eu operei a coluna, né? Eu parei de andar quando eu operei a coluna. Eu tive uma hérnia de 2 centímetros comprimindo a medula, eu não sentia do joelho para baixo. Nossa, E aí eu fui fazer depois, você opera a coluna, tem um problema, eu fui fazer RPG, eu fiz 1 ano e meio de RPG, e aí eu entrei no Pilates e nunca mais saí, eu operei em 2006. E eu lembro bem que o fisioterapeuta ele falava isso para mim, respira, e ele ria de mim, porque conforme a posição escorriam lágrimas de tão deformada que eu estava, mas eu não sabia respirar, eu aprendi com ele. Ele falou, Cris, a sua respiração é totalmente torácica. E tinha um amigo que eu caminhava, que eu coloquei esse ditado indiano, que eu até procurei agora aqui para colocar, para facilitar. E ele falava para mim, Cris, os indianos dizem que a gente precisa respirar direito. Eu falei, nossa, Chico, eu joguei metade da minha vida fora já, porque não tinha respiração torácica, eu não aproveitava, né? Então, dentista. Eu não tenho problema nenhum com dentista, mas eu detesto o efeito da anestesia. Então, se eu tiver uma restauração rasa, quebrou um dentinho mais ou menos, eu aperto as mãos, seguro e não quero que ele me dê anestesia. Você está aguentando? Eu detesto ver gente passar dor. Às vezes está escorrendo aqui, mas eu não tomo. Eu respiro, eu seguro e eu aperto minhas mãos, porque é impressionante o que a respiração faz com a gente. Para cantar o potencial, eu canto num coral. Então, a gente faz muito exercício respiratório no Vocalize, né? A gente faz alongamento. E aí você fica somando com tudo isso que a Ângela veio trazer, e eu também fiquei encantada com esse campo de futebol, então a gente tem um potencial para acalmar, para curar, eu acho, sabe? Que o sistema imune da gente, ele melhora por conta de tudo isso. Eu estou pensando numa amiga que canta no coral, ela cantava muito bem. Ela tem crise de ansiedade, agora ela está depressiva, ela usa aquela bombinha. E aí eu fiquei pensando, quem sabe se ela entrasse numa yoga, aprendesse a respirar, tudo acalmaria. Já traz ela Então, para a jornada de a gente 14 tentar dias e convencer, a depois, gente né? tenta, não é? Jornada dos 14 Já dias. traz Olha, ela ela para a nem seria jornada. ansiosa, nem teria depressão, nem usaria bombinha, porque, na verdade, ela não tem controle sobre ela. Exatamente. começa a acordar 5 horas da manhã com a gente. Eu acho que o problema dela não é nem acordar às 5 horas, é acreditar. Sim. É por isso que a jornada tem tanta coisa sobre isso. Porque primeiro é Nossa, aqui, muito né? bom, viu, Angela? Gratidão. Começamos muito bem. Talvez o grande convite já seja a compartilhar o vídeo de hoje com ela. Eu vou compartilhar. Olha, você sabe que eu pensei exatamente isso, Fernando. Eu tô aqui, ó, enumerando, já tô com uma lista, deve ter umas 15 pessoas na lista, que esse vídeo vai. Legal Que demais. explicação maravilhosa que a Ângela nos deu, né? Que presente que a Muito gente bom. ganhou Acho que a gente hoje. vai ter que fazer uns cortes em cada coisa, assim, ó, esse daqui vai para Dos pessoa temas. tal, esse aqui para tal. Faz uns reels. Ai, por favor! E- Aí a Olha, pessoa, nossa, o que é isso? Vamos ver, vamos acompanhar mais. É Eu verdade. falei que esse nosso grupo é tão completo, ninguém faz ideia que a gente fala de tudo isso. O povo acha que a gente fecha o olho e fica lá viajando. É o Eu falo, gente, vocês repertório, não gente, estão são as entendendo, pessoas. vocês não estão. Exato. É mas fantástico esse grupo. Ai, desculpa, Ângela, Lu. pode liberar, pode mandar esse vídeo para outras pessoas, você autoriza?
Pode, com certeza. É para chegar para o mundo, não é, Ângela? Quanto mais informação as pessoas tiverem, com certeza. Por isso que eu faço parte de uma fundação, chama Fundação ProAr, que é uma fundação que faz conscientização das doenças respiratórias. E a ideia é sempre tentar não falar Medicaid, né? Porque o grande problema é ter essa mesma explicação no Medicaid. Às vezes Sim. não chega para as pessoas. Então, eu sempre tive essa curiosidade e vontade de sempre levar a comunicação até a ponta, né? Então, os meus pacientes falam que eles gostam porque eu não falo que nem médico. Mas é mais Todo mundo importante que a entende. pessoa que a pessoa entenda, até mesmo para ela poder aderir ao tratamento. Porque quando ela não entende o que precisa, o que ela tem, não tem nem como tratar, né? Então a gente tem esse trabalho aí. Então, se vocês quiserem acompanhar também, tem a Fundação ProAr, tanto Essa no fundação Insta tem um quanto. local físico, Ângela? Então, ele tem uma sede em Salvador, que é onde tudo começou, e agora a gente tem uma filial aqui em São Paulo. Então, mas a gente é muito mais virtual, não tem uma sede de fato, porque a gente não tem muita atividade, até porque ela começou fortemente durante a pandemia, pela necessidade de trazer informação de qualidade diante das fake news. Então a gente começou a ficar muito mais forte nisso. Inclusive, eu tenho até um Insta que é pessoal e um Insta doutora Ângela Ronda, por conta dessas informações que eu vi que. E aí, aquele chamado, né, Aline? Do que você pode fazer a mais. Então, eu tenho esse Insta profissional para trazer informações diversas dessa parte respiratória e de outras coisas também. Então, tudo começou na pandemia. Eu também acho que foi uma outra coisa positiva da pandemia. Mostrou que existem vários canais que a gente pode fazer comunicação, né? Tipo essa que a gente está coisa. fazendo. Vamos todos seguir doutora Ângela Ronda no Instagram, porque ela vai começar a fazer reels sobre esses trechos que a gente vai mandar para ela, ó, faz reels sobre isso que você falou lá, faz reels sobre isso, a gente vai compartilhando e ela vai transbordar aí para o mundo. E nessa fundação, só acho, que vocês deveriam fazer uma meditação aí e colocar também no circuito da comunicação institucional, né, essa respiração pausada, que é o que está precisando, o pessoal está doente mental. As doenças estão aqui e elas estão expandindo para cá. E daí para cá vem vírus e vai matar. Só isso, né? A pandemia trouxe vários ensinamentos. Se a gente pegar a parte positiva, as pessoas falam: ai, você é muito otimista. Não, eu sou Tem mesmo. que ser. Mas hoje eu sou uma realista positiva, digamos assim. Antes eu era realmente um otimista Alice no País das Maravilhas, eu até falava, né? Hoje não, hoje eu sou a pandemia trouxe, e como pneumologista vi várias coisas, então assim, a pandemia trouxe um realismo, mas um realismo positivo. Eu tenho uma tendência a olhar mais para esse lado, para que a gente realmente possa, e a gente tem como, né, melhorar. Tá bom. Eu sempre digo que de tudo a gente tira ensinamento, até do que não fazer. Então, Sim. O que muitas vezes, Cris, é até mais importante, né? Aprender o Exato. não do que de fato sim. É na tentativa e É erro, né, maravilhoso. que a gente Eu penso, né, que a gente fica aqui, se a gente levar em conta o tempo que a gente fica meditando de 5 minutos, é muito pouco. Porque o que eu quero fazer depois, quando eu estiver aqui sozinha, eu ficar 10, 15, e ficar realmente alta, gente. eu vou não ter tô uma brincando, surpresa para entendeu? vocês, gente. Mas o que eu gosto no grupo é dessa troca, as experiências, a visão das pessoas. Às vezes aparece alguma coisa que a gente ou não conhece ou não pensou naquilo. E essa vivência é muito plena para mim. E parece que eu conheço vocês há um tempão, gente. Eu fui das últimas que entrei aqui. E como vocês viram, eu tô muita vontade. É o máximo. Cris, eu vou Muito te dar bom. eu vou dar um spoiler aqui. Eu estou montando aí um projeto para vocês que já estão levitando aí com 10 minutos de meditação. Falei, gente, esse povo está precisando de algo mais avançado, né? Esses calores, essas coisas. Esse povo está precisando de algo mais avançado. Então, meu próximo projeto vai ser exatamente para vocês, para quem já passou pela jornada, Chama o bombeiro. para eu Chama o ensinar também bombeiro. algumas técnicas um pouco mais avançadas.
e a Ai, gente que delícia. conseguir ficar mais tempo meditando juntos. Mas ainda estou vendo como é que vai ser, né? Porque vai ter que ter custo, porque eu preciso de mais tempo no Zoom, eu preciso de algumas ferramentas mais profissionais. Mas é mais para a questão mesmo da gente juntos ir para esse próximo nível, porque vocês já estão muito avançados, não dá para ficar só nos 10 Muito minutos do 14 avançados. dias. Não, eu falo, olha, para mim, a meditação, ela trouxe um equilíbrio emocional. Lógico, eu venho já há um tempo trabalhando mais essa parte emocional, mas está agregando tanto. Olha essa aula de respiração. Que assim, ultimamente eu tô que nem a Cris. Eu paro, aliás, eu me pego durante o dia parando e respirando. Eu As também. 4 respiração. Inspira 4, segura 4, solta 4, segura 4. Sou eu. 4 Ao por longo do 4. dia, isso é importantíssimo. Parece uma 4 louca, por Lu. 4. Então, pois é, a gente tem tempo para isso, né, Cris? Então a gente faz. Eu falo, meu, olha que top. E aí você fica mais assim. As pessoas olham para minha cara e falam, nossa, mas está tão diferente, porque eu era uma onça. Antes de dar uma resposta, Onça, peraí, deixa eu parar nos 4. Peraí, 4, 4, É, 4, 4. Agora posso te dar uma resposta. e outra coisa, agora o cérebro começou a oxigenar melhor. Você para, você raciocina melhor, você analisa melhor. Será que vale a pena responder? Ando me é, perguntando, ando me questionando. Muitas Tem hora vezes que eu não. falo assim, ai, não vou nem responder. E Você quer dou ter paz risada. ou você quer ter razão? Pois é, eu quero ter paz. Razão não. A minha cota de razão já foi. Então, né? Olha, mas pensa o tanto que isso melhorou. Eu tenho um problema de estômago crônico. Eu estou avaliando a possibilidade de. Eu já venho há um tempo diminuindo a dosagem dessa medicação. Eu estou tendenciosa a diminuir mais uma dosagem e fazer por causa especificamente da meditação, do que isso está desdobrando na minha vida. Isso Aí aí. a gente recebe um presente desse da Ângela. Ah, vamos combinar, né? Vamos O combinar, né? dia, Esse o grupo é dia top ficou demais, né? extraordinário, excepcionalmente lindo. E chovendo, hein? Respira, respira. Ó, Ângela, vou mandar você de Gratidão, meia Ângela. A gente branca. está acabando o tempo aqui, gente. Vamos todo mundo Olha dar um como é que tá gratidão. hoje. Gratidão, Ângela. Gratidão a vocês. Um beijo. Gente, hoje Excelente está dia. chovendo. Ai, que delícia. Ó, até o Respira, dia respira. chuvoso. Respira que Respira. agora a poluição diminui também, ó. Ai, que delícia. Gratidão, gratidão. Gente, um Gratidão. excelente dia. Um beijo no coração de todos vocês.